Olá, pessoal! Estamos de volta às nossas aulas sobre transporte no floema. Na aula de hoje, vamos abordar o descarregamento do floema. Os eventos relacionados ao descarregamento no floema, que ocorrem nos tecidos dreno, são comumente o inverso dos eventos observados no tecido fonte, que a gente já abordou em aulas passadas. Sabemos, né, que os tecidos dreno, como por exemplo raízes, colmos, tubérculos, flores, frutos, sementes, folhas jovens e tecidos em crescimento, são drenos de fotossintatos ou de fotoassimilados. E, portanto, esses fotossintatos são importados por estes drenos, certo? Ao lado, a gente tem o esquema mostrando o descarregamento no floema, mostrando aqui de forma mais específica o complexo elemento crivado e célula companheira, neste caso exemplificando o descarregamento simplástico, onde não há em nenhum momento uma fase apoplástica, desde o complexo elementos crivados, células companheiras, até a célula dreno, onde os fotossintatos serão descarregados, armazenados e metabolizados. Aqui, logo abaixo, a gente tem variações do descarregamento apoplástico, onde uma das etapas é caracterizada pelo movimento apoplástico dos açúcares. Ou seja, ele vai sair de dentro do complexo célula companheira elemento crivado em algum momento e passar por uma parte apoplástica. Dentro do descarregamento do floema, a gente tem etapas envolvidas, que são descarregamento que se refere à parte dos açúcares importados, que deixam os elementos crivados dos tecidos dreno. A próxima etapa é um transporte a curta distância, onde os açúcares são transportados para as células do dreno. Essa fase também é chamada de transporte pós-elemento crivado. E, por fim, o armazenamento e metabolismo daqueles açúcares. Então, os açúcares são armazenados ou na forma de sacarose em algumas espécies, como é o caso, por exemplo, da cana-de-açúcar, ou em outros açúcares, embora o mais comum é que o armazenamento se dê na forma de amido. Então, esse açúcar ele é metabolizado e transformado em amido, né? Então, os açúcares são armazenados e metabolizados nas células dreno. Esta fase seria a etapa final do descarregamento do floema. Conforme já dissemos previamente, ou conforme já foi dito, o descarregamento do floema pode ocorrer via simplasto ou via apoplasto. Voltamos novamente àquela figura que a gente já havia descrito previamente, onde a gente tem aqui, na letra A, o descarregamento simplástico do floema e o posterior transporte a curta distância até a célula dreno. Percebam que o movimento dos açúcares transportados pelo floema, nesta fase de descarregamento, se dá do complexo elemento crivado, célula companheira, até as células dreno, via plasmodesmos. É um movimento de difusão, certo? Então aqui a gente está mostrando as rotas de descarregamento do floema e transporte a curta distância.
Neste caso, e neste exemplo, o complexo elemento crivado célula companheira é considerado uma unidade funcional isolada. Ok? A presença desses plasmodesmos estabelece uma continuidade simplástica funcional. A ausência de plasmodesmo durante a rota que caracteriza o descarregamento apoplástico indica, portanto, que existe durante o descarregamento uma etapa de transporte apoplástico. Lembrando que, para que o açúcar saia para o apoplásto e retorne para a célula dreno, há necessidade de um transportador, conforme a gente já disse na parte ou na aula referente ao carregamento no floema. Então, a figura A aqui mostra o descarregamento simplástico e o transporte a curta distância, conforme já vimos. Neste exemplo, todas as etapas são simplásticas. Então, o movimento se dá a partir ou a favor de um gradiente de concentração. Certo? Já na figura B e suas variações, o descarregamento do floema é apoplástico, mostrando também um transporte a curta distância, que a gente pode subdividir em dois tipos. O tipo 1, onde, neste caso, a rota a curta distância é apoplástica, pois uma etapa, a de descarregamento do floema, a partir do complexo elemento crivado célula companheira, ocorre no apoplasto, ou seja, o açúcar tem que sair da célula e retornar para as células adjacentes. Neste caso, as células que estão em volta, né, o açúcar para entrar nessas células que estão em volta vai ocorrer via transportadores que estão na membrana plasmática dessas células. Né? Os açúcares, então, retornam ao simplasto e, a partir deste ponto, até a célula dreno, o transporte passa a ser novamente simplástico. O tipo 2 tem uma subdivisão em 2A e 2B. Neste caso, essas rotas também apresentam etapa apoplástica. Aqui e aqui. Aqui a gente vê o complexo elemento crivado, célula companheira. Né? No entanto, o descarregamento do floema a partir do complexo elemento crivado, célula companheira, neste caso, ele é simplástico. Percebam? Nesta etapa, especificamente, do complexo elemento crivado, célula companheira, a substância ou açúcar transportado pelo floema atravessa o plasmodesmo para a célula adjacente. A etapa apoplástica, nesses dois exemplos, ou nesses dois casos, ocorre mais adiante na rota. Certo? A etapa apoplástica, então, nessa figura 2A, né, é mais próxima ao complexo elemento crivado célula companheira. Já na figura 2B, a etapa apoplástica é mais distante ou mais próxima da célula dreno, conforme pode ser visualizado aqui. Normalmente, se observa descarregamento simplástico em folhas jovens, em meristemas, em regiões de alongamento de ápice radicular. São rotas predominantes nesses exemplos. E foram demonstrados já em folhas jovens de beterraba e tabaco. Já o descarregamento apoplástico é mais comum em frutos,
em sementes, em órgãos de armazenamento, onde as concentrações de açúcares nas células dreno são mais elevadas ou são muito altas. E, portanto, ocorre uma etapa em que o movimento se dá contra um gradiente de concentração. Perfeito? O transporte, então, neste caso, necessita de energia metabólica. Necessita, portanto, de ATP. E estudos com inibidores, ou que inibe a respiração, ou que inibe a produção da ATP, mostram dependência de energia nesta etapa, onde há uma fase apoplástica. Órgãos que acumulam amido ou proteína costumam, normalmente, usar uma rota simplástica. Por quê? Aquele problema do movimento que é difusão nesse transporte a curta distância, quando a rota é simplástica, movimento de difusão, ele não tem o problema de ir contra um gradiente de concentração, portanto a difusão é possível. Né? Isso acontece geralmente, né, em folhas em crescimento, em raízes, em drenos de reserva. Né? Certo? E a energia metabólica nesses casos é usada para a respiração do órgão e para a biossíntese de outros compostos. Os açúcares transportados são utilizados como substrato respiratório. Então, se a gente voltar na parte das aulas relacionadas à respiração vegetal, a gente vai ver que a sacarose, no caso dos vegetais, é o açúcar que se utiliza como referência como substrato respiratório, mas também são utilizados para a biossíntese de polímero de reserva, como por exemplo o amido, e até mesmo compostos para crescimento. Portanto, neste caso observado, onde os açúcares são utilizados para substrato respiratório, biossíntese de amido, né? Ocorre uma redução da concentração de sacarose no dreno, o que mantém o gradiente de concentração favorável para o movimento simplástico. Já no descarregamento apoplástico, os açúcares atravessam a membrana plasmática ou tonoplasto. E este movimento, conforme já dissemos, ele depende de energia metabólica, depende de ATP. E se dá através de transportadores, geralmente do tipo SYMPORT, que são transportadores de sacarose, que podem ser bidirecionais. E este movimento acaba sendo função do gradiente de sacarose, do gradiente de pH e do potencial de membrana. Basta a gente lembrar a nossa aula lá de movimento apoplástico ou de carregamento do floema apoplástico. Segue o mesmo princípio. Aqui, então, termina a nossa aula de descarregamento do floema. Muito obrigado pela atenção de vocês.